nossa leitura do Evangelho para harmonizar e depois que passamos a palavra. Ok? Aí tu usa lá, já está ligado o microfone, tá bom? Se quiser levar uma para lá depois. Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos numa casa de oração, onde a cooperação tem que ser mútua. Desliguemos nosso celular ou deixamos no módulo de vibrar, porque um telefone durante uns trabalhos, uma palestra, não só aqui, qualquer lugar, desarmoniza. E nós podemos ficar menos de uma hora sem nos conectar. Então vamos nos ligar a Deus, vamos nos conectar a Deus pelo pensamento. Nós pedimos à equipe espiritual que dirige essa casa que nos traga assistência, proteção a todos nós, para que possamos aproveitar essa noite, onde temos um trabalho de desobsessão coletiva. Buscamos, através de espíritos superiores, atender não só nós encarnados, mas como aqueles irmãos que já estão numa outra dimensão. E são tratados por equipes especiais do processo mediúnico. Invocamos a Deus, através de Jesus Cristo, toda assistência e proteção, através da prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, livre-nos de todos os males, que assim seja. Vamos, já devidamente harmonizados, levar pelos nossos pensamentos toda assistência espiritual às pessoas de nossas relações e nossos lares. Vamos vibrar pedindo a higienização, o plano espiritual de nossos lares. Vamos visitar cada dependência, as pessoas que lá nós temos o convívio, e também orando para as pessoas que nós queiramos que recebam toda a assistência do plano espiritual. Retornando a esta casa, vamos acompanhar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Evangelho nos traz as morais, as leis morais do Cristo. No capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Mundos de expiações e de provas, que vos direis dos mundos de expiações que já não sabeis, pois basta observeis
o que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certos progressos, mas também numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o indício de grande imperfeição moral. Por isso, os colocou Deus no mundo ingrato, para que expie as suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que haja o merecido ascender a um planeta mais ditoso. Então a mensagem nos diz que nós moramos e estamos aonde devemos estar, conforme nosso estágio moral. A nossa grande casa, que é o planeta Terra, ela é como nós queremos que seja, pelo nosso pensamento, pelas nossas ações. A nossa vida só a nós pertence. Ser feliz depende do esforço de cada um. Sendo individualmente feliz, vai irradiar a felicidade aos demais do seu convívio, à cidade, ao estado, ao país e ao planeta Terra. Como nós não estamos sós, como encarnados, nós temos espíritos que já estão numa outra dimensão, e eles são a continuidade do que foram aqui entre nós. O planeta Terra, ele está saindo de um estágio de provas e expiações para um estágio de regeneração. Ainda que prevalece muito o ódio, o rancor, o toma lá da cá, o jeitinho brasileiro de levar vantagem, sentimentos que ainda nos nivela por baixo. Nós temos o hábito de sempre criticar os outros, porque a gente enxerga muito bem problema e defeito dos outros. O que nos falta é um espelho da verdade, porque essas pessoas são o que são, porque nós outros não somos diferentes. Costumamos julgar os outros, às vezes dentro de casa, um filho, sabendo que o filho é uma individualidade, é um espírito único, porém, ele sofre a influência dos pais, dos irmãos, da sociedade. Então, cabe a nós transformarmos esse mundo de provas e expiações aonde nós viemos para nos reajustar, a corrigir faltas de outras existências, a superar certas situações para nos crescermos moralmente. Estamos numa escola, buscando a nossa melhoria, através do estudo e principalmente da prática da caridade. A casa espírita, ela é um lar para nós, é uma escola onde nós estudamos, buscamos dirimir dúvidas através da fé raciocinada, aonde nós buscamos o tratamento espiritual, aonde nós buscamos nos levar a Deus pelo pensamento e pela prece. Que possamos transformar, primeiro, nós mesmos, num estágio regenerativo, melhorado, transformar o nosso lar, a nossa cidade, para depois cobrar dos outros. Se fizermos a nossa parte, já está muito bem, obrigado. Ato contínuo, nós teremos a nossa irmã Raquel, que ela é do Centro Espírita Luz e Amor de Araranguá. Ela vai nos trazer o tema A Cada Um Segundo a Sua Obra. Como nós abrimos aleatoriamente essa mensagem, vem tudo a ver. Nós somos e seremos o que nós fomos. E podemos melhorar o futuro se nós nos melhorarmos no presente. Fique à vontade, minha irmã,
Que a espiritualidade esteja contigo. Boa noite a todos. Depois dessa leitura e desses comentários do nosso irmão, quase não me sobra nada para falar. Mas primeiro eu queria agradecer por essa oportunidade de estar aqui. É a primeira vez que eu estou à frente de tantas pessoas para falar sobre a doutrina, para falar sobre os ensinamentos de Jesus. E é muita alegria, mas é uma responsabilidade muito grande que a gente assume enquanto trabalhadores da doutrina, enquanto trabalhadores de Jesus. Parabenizo a todas as mulheres que aqui se encontram pelo dia, que hoje dizem ser um dia especial de homenagem, mas eu acredito que todos os dias são especiais, todos os dias são importantes que a gente comemore, que a gente homenageie, que a gente brinde as pessoas que a gente ama, as pessoas que nos dão atenção, que nos dão carinho. Então hoje é só uma simbologia, mas que a gente possa homenagear uns aos outros sempre. Desculpa. Como eu sou evangelizadora infantil, eu gosto sempre de contar histórias. E eu desejo que nessa noite, com essa história, a gente reflita bastante sobre o que o nosso irmão falou, sobre a responsabilidade que cada um tem sobre a sua própria vida, sobre a sua transformação. Ela é uma história bem simples, ela não é uma história da doutrina, não é uma história espírita, mas ela tem um fundo de transformação moral. E por isso ela é tão bonitinha e importante. Eu vou ler, porque eu conheci essa história há uns 13 anos atrás. E quanto mais eu leio, mais eu aprendo e descubro coisas que eu não tinha percebido em outro momento. Porque cada dia, cada momento, cada vivência que a gente tem na vida, a gente está com os ouvidos e os olhos abertos para enxergar aquilo que nos é colocado de uma forma completamente diferente. Então eu gosto de ler para que a gente não perca nenhum detalhe. E eu vou dizer para vocês que eu já contei essa história para adultos, mais adultos do que crianças quase. E só esse ano, fazendo uma palestra, eu li uma palavrinha bem pequena. Mas ela é pequena, só que ela é grande demais, porque ela é extremamente necessária na nossa vida. E depois eu vou dizer qual é a palavrinha. A historinha, talvez alguns já conheçam, tem a minha amiga aqui que já escutou muitas vezes, porque ela sempre me acompanha nas palestras e está aqui hoje de novo me ouvindo. É O Pássaro Sem Cor, de Luiz Norberto Pascoal. E ela é assim. Era uma vez um pássaro que tinha nascido diferente de todos os outros. Ele não tinha cor. E todos os outros pássaros riam dele e o chamavam de pássaro sem cor. E quando o chamavam de pássaro sem cor, ele ficava muito triste. E ainda eles diziam que se ele não tinha cor, então ele não era um pássaro. Ele voava, voava, de lá para cá, e não sabia direito o que fazer. Um dia, ele encontrou um velho pássaro, muito inteligente e capaz de explicar coisas difíceis. E então lhe perguntou: por que eu não tenho cor? E o sábio respondeu: porque você é especial, um pássaro mágico. Você tem mais cores que os outros, mas ninguém ainda conseguiu vê-las. Descubra a mágica que existe em você e será o mais colorido de todos os pássaros. Ele não entendeu. Como assim, grande mestre? Como eu vou descobrir esse segredo mágico? E o sábio respondeu: descubra-se. Saia voando e voando pela vida. Veja o que você pode fazer pelos outros e como deixar o mundo melhor. Aí, saberá o quão colorido e belo você é. Ainda sem entender direito, o pássaro sem cor saiu voando e decidiu seguir o conselho do sábio mestre.
De repente, no seu caminho, ele estava voando pela floresta e escutou alguém gritando: socorro, socorro, alguém me ajude. E aí ele viu que o menino estava se afogando e saiu em busca de ajuda. O menino foi salvo. E quando ele foi salvo, ele disse: nossa, pássaro vermelho, que maravilha! Você é um anjo. Quando o vi, sabia que me salvaria. O pássaro, até então sem cor, ficou assustado, porque nunca alguém havia o chamado de vermelho. E perguntou para o menino: por que você me chama de vermelho se eu não tenho cor? E o menino respondeu: é lógico que você tem cor. E é linda. Você é vermelho, a cor da vida, a cor do sangue. O pássaro olhou para o seu corpo e percebeu que realmente ele estava vermelho. Agradeceu o menino e disse que ajudar era sua obrigação. Saiu voando e continuou o seu caminho. Logo depois, o pássaro avistou uma fumacinha no horizonte e voou em direção à fumacinha. Quando ele chegou lá, uma árvore lhe pediu ajuda. Pássaro, me ajude. Começou a pegar fogo na floresta e eu não sei como apagar. Você pode encher o seu bico com água lá no rio e jogar um pouquinho aqui. Voando muito rápido, o pássaro foi até o rio várias vezes, encheu o bico de água e jogou nas árvores que estavam pegando fogo. Foi e voltou muitas vezes, até que o fogo se apagou. A árvore agradeceu, dizendo: que bom que você passou pelo meu caminho, pássaro verde. Você protege a natureza, é amigo das árvores. O pássaro olhou para o próprio corpo e viu que, de fato, ele estava verde. Ele disse que só tinha cumprido o seu caminho e continuou voando. Seguiu voando até que encontrou uma flor muito linda, bem amarela, e que essa flor gritou: pássaro, venha até aqui, por favor. Ele veio até ela e ela pediu ajuda, porque um monte de bichinhos estava querendo comer as suas folhas, e só ele poderia protegê-la. E pediu: dê um susto neles, de modo que fujam e nunca mais voltem. Aí eu poderei reluzir a luz amarela e deixar o mundo mais colorido. Então, o pássaro imediatamente cantou tão alto que os insetos saíram correndo. A florzinha amarela disse: obrigada, pássaro amarelo. E ele então já estava entendendo o que estava acontecendo e disse: de nada, só cumpri o meu dever de proteger as flores. O pássaro sem cor, até então, já nem sabia mais que cor ele tinha. Havia sido chamado de vermelho, de verde, de amarelo, e continuou o seu caminho, sempre ajudando quem precisava ou avisando quando havia perigo. Em cada lugar era chamado de uma outra cor. Azul quando salvou o mar, rosa quando salvou os botinhos cor-de-rosa, enfim, todas as cores. Ele estava intrigado, mas estava muito feliz, porque agora todo mundo o chamava de pássaro colorido. Enquanto ele estava voando próximo às montanhas, ele viu que tinha um pássaro grande indo e ia se chocar contra as pedras, porque o sol havia o cegado. Então ele voou rápido, foi lá e desviou o grande pássaro do perigo que estava para acontecer, do acidente. Assim que passou o susto, o grande pássaro que havia sido ajudado pelo pássaro jovem, que ele também era muito bonito, esse pássaro grande, disse ao pássaro sem cor: hoje você me salvou e ainda me deu uma lição. Eu debochava de você, porque eu era lindo e você era feio. Agora, você é o mais belo dos pássaros, tem mais cores do que eu e é mais respeitado. Como conseguiu isso? Você não tinha cor alguma, e hoje, comparado a você, me vejo muito menos brilhante. Como conseguiu essa mágica? E o pássaro disse: nossa, que elogio! Mas como tem certeza que eu sou o mais bonito, o mais colorido? E o grande pássaro falou: olhe-se nas águas do lago e veja quantas cores lindas você tem.
É tão jovem e já é o mais respeitado de todos. Os dois se despediram, agradecendo um ao outro, até que aquele sábio pássaro apareceu. Então, o jovem pássaro, agora muito feliz, porque havia muitas cores em seu corpo, perguntou ao sábio: como o senhor soube que eu era mágico e tinha todas essas cores? E o sábio respondeu: você tinha a bondade nos olhos, a inteligência nas suas perguntas e a vontade de nunca dizer não para quem pede ajuda. Eu tinha certeza de que, voando pela vida, você iria ajudar muita gente, salvaria muitas coisas e se tornaria o mais belo e o mais respeitado de todos os pássaros. A mágica da vida é essa. Aquele que quer e sabe fazer o bem, que tem o desejo de ajudar os outros, sempre será o mais querido. Parabéns, pássaro sem cor. Você é o mais belo, porque descobriu as cores da bondade com inteligência e determinação. Os pássaros coloridos são aqueles que buscam ajudar as pessoas próximas e a cada contribuição eles se tornam mais lindos e respeitados por seus grandes exemplos de sabedoria e sua capacidade de pensar no próximo. Ouvindo essa historinha, eu faço uma reflexão para todos nós. Como estão as nossas cores? Quais as obras que a gente está fazendo? De que forma a gente está vivendo? O Evangelho, e aí podem perguntar, o que isso tem a ver com o nosso tema, a cada um segundo as suas obras? Em Mateus, nós temos esse ensinamento, que é muito fácil, é muito grandioso e é fácil de a gente compreender. Não é difícil a gente compreender que a cada um será dado de acordo com aquilo que praticar, com aquilo que fizer. Porque de acordo com os nossos esforços, nós vamos estar mais próximos ou mais distantes daquele projeto que nós fizemos de melhoramento, de evolução, quando nós voltamos aqui para a Terra. Nosso irmão falou sobre isso no início da palestra, de que nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para trabalhar. E como nós estamos agindo? No capítulo 3 do livro Céu e Inferno, nós colhemos o seguinte ensinamento: o homem é composto de corpo e de espírito. O espírito é o ser principal, o ser da razão, o ser inteligente. O corpo é apenas o envoltório material que serve para que ele possa trabalhar nesse plano terreno e cumprir a sua missão necessária para o seu adiantamento. E continua ainda, dizendo que os espíritos são criados simples e ignorantes, e que depende de cada um de nós ir adquirindo as nossas aptidões, porque nós somos seres inteligentes, nós podemos aprender, nós devemos trabalhar em busca da nossa evolução, e com essas nossas aptidões, nós podemos desenvolver o que é necessário para a nossa alma, para o nosso espírito. E quais são essas faculdades que nós devemos desenvolver? São aqueles talentos de que o Evangelho nos fala. Nós temos os talentos, o que nós fazemos com eles? Deixamos guardados? Ou nós vamos triplicar? Ou nós vamos fazer crescer? Que é o quê? O amor, o perdão, a tolerância. Nosso irmão falou que nós somos seres únicos. E como únicos que somos, podemos ser uns diferentes dos outros, mas estamos juntos por alguma razão. Tinha uma frase que dizia isso. Todo mundo que passa na nossa vida tem alguma razão. Ou é para nos ensinar, ou é para aprender, ou é para nos ajudar, para nos fazer refletir diferente a vida. Então a gente tem que prestar mais atenção às pessoas que estão ao nosso lado. Ainda falando das nossas aptidões, nós as temos. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu a vida para que nós saibamos utilizá-la. Nós precisamos querer ser diferentes.
Nós precisamos querer nos transformar. E aí, além disso, tem o livre-arbítrio. Porque nós podemos escolher fazer ou não fazer. Mas essa nossa escolha, a utilização do nosso livre-arbítrio, as escolhas que a gente tem na vida, elas vão ter a consequência. É como a gente tem um trabalho por fazer no nosso dia a dia. Mas a gente vai deixando para depois. A leitura também falou sobre o deixar para depois, sobre viver hoje o que a gente precisa viver e não procrastinar. Aí nós temos o nosso trabalho para fazer lá. Ah, deixa para amanhã. Mas aquilo ali vai ficando. E vai chegar um momento em que aquilo vai ser necessário de ser feito. E quanto tempo a gente perdeu até resolver realmente fazer? A gente perde muito tempo deixando para depois. Mas a gente precisa ter um ponto de início e tomar coragem e escolher pelas coisas certas a começar a trabalhar já, para ser diferente, para ser melhor. Porque de acordo com as nossas escolhas, nós vamos ter as nossas recompensas ou não. Se fizermos o bem, colheremos o bem. Se fizermos o mal, não colheremos coisas tão boas. Mas isso depende, como já foi dito, de cada um. Só eu posso escolher por mim. Eu não posso dizer que o outro me prejudicou, porque as escolhas são minhas. E muitas vezes, para a gente, é muito mais fácil culpar o outro pelas coisas que acontecem na nossa vida. Mas a gente esquece que tudo que estamos vivendo hoje são as consequências do que nós fizemos. Seja ainda nessa encarnação, seja em uma outra encarnação. Se não sofrermos as consequências aqui, podemos sofrer quando desencarnarmos ou quando voltarmos reencarnados. Em algum momento nós vamos sofrer as consequências daquilo que nós estamos fazendo. Foi falado também ali sobre a importância de nós aprendermos com as coisas, de aceitar com resignação, com sabedoria, essas dificuldades que nos vêm na vida. Porque quantas vezes a gente se revolta? Quantas vezes a gente bota a culpa em Deus por alguma coisa, como eu falei, bota a culpa no outro, mas não para prestar atenção em nós mesmos. A própria história e a palavrinha que eu falei para vocês, que eu não tinha prestado atenção das outras vezes, é o descubra-se. Descubra-se e você vai entender a magia. Nós precisamos nos descobrir. Nós precisamos nos conhecer. Porque muitas vezes a gente acha que está tudo bem. Está tudo maravilhoso. Mas quantas vezes a gente para no fim do dia para prestar atenção? O que eu fiz de bom hoje? Como é que eu tratei as pessoas? Eu dei um sorriso para alguém? Eu dei um abraço em alguém? Eu falei alguma palavra que fez bem para alguém? O que eu fiz? Ou eu fui grosseiro? Eu fui agressivo? Eu fui displicente? Ou não dei nem bola para a pessoa que passou do meu lado? A gente percebe como a gente realmente é? Ou a gente simplesmente vive? Falo por mim. A gente vai vivendo e aí em alguns momentos da vida a gente diz, nossa, eu preciso melhorar tal coisa. Mas a gente só vai perceber o que a gente precisa melhorar quando a gente se descobrir. Quando a gente se conhecer. Quando a gente realmente quiser saber quem nós somos. Tomara que vocês façam isso mais do que eu. Aí, em alguma dessas palestras, até eu pensei assim, todo início de ano a gente faz as nossas listas de coisas que quer fazer, de viagens, de coisas que quer adquirir, ou metas da empresa, metas de venda. A gente faz tanta coisa material e eu nunca tinha parado, agora estou parando para pensar, não escrevi ainda, mas já estou pensando bastante no que eu preciso,
Mas qual é a minha lista de melhoramento moral? O que eu tenho de responsabilidade para me melhorar? É uma coisa boa para a gente fazer. Que daí a gente vai começar a pensar em quem realmente a gente é. De que forma a gente está levando a vida. Deixo a dica. Façam uma listinha. Percebam-se mais. Conheçam-se mais. Porque a gente é responsável. Cada um é responsável por si. E a gente só vai poder mudar quando se conhecer. Quando se melhorar. Para poder se melhorar, a gente tem que saber o que tem que melhorar. E se a gente não parar para prestar atenção, não vai conseguir. Sabemos, então, da lei de causa e efeito. Que de acordo com o que nós mudamos, com o que nós fazemos, com o que nós praticamos, nós vamos ter as nossas recompensas. E aí, além de a gente lidar com tudo isso, com resignação, com paciência, com aceitação, e se perguntar, o que eu tenho que aprender com essa situação? O que eu tenho que aprender com essa dificuldade? O que eu tenho que aprender com essa pessoa que está do meu lado, que é difícil? E às vezes a gente é que é difícil e não é o outro. Mas é mais fácil a gente botar a culpa no outro, porque a gente não está com o espelhinho na frente do rosto para dizer assim, ó, Raquel, é tu que está aqui, ó. Olha para ti ao invés de apontar para o outro, de olhar para o outro. O outro pode ser difícil, mas é ele. Ajuda ele como tu pode. E te muda. Quem tem que mudar és tu. À medida que nós mudamos, quem está ao nosso redor também muda. Porque percebe a nossa mudança. Além dessa resignação que a gente tem, a gente precisa praticar o bem. A prática do bem vai nos auxiliar a amenizar e, muitas vezes, até anular as consequências daquilo que a gente tem feito de errado. Então, a gente tem que fazer muito bem. Porque se a gente fosse perfeito e que não tivesse nada para reparar, não estaríamos aqui na Terra. Porque temos muito para aprender. E cada dia é um dia que a gente precisa começar a ser diferente, a mudar. E outra coisa, a gente diz assim também, né? Ah, eu não faço o mal. Que bom que não faz o mal. Mas não basta. O Evangelho também nos diz. Não basta que a gente simplesmente não pratique o mal. Nós precisamos praticar o bem. Senão, a gente não tem nada. Não fazer o mal já é uma obrigação da gente sermos do bem. A gente precisa, sim, praticar o bem. E muitas vezes a gente tem dificuldade de praticar o bem porque acha que é muito difícil fazer o bem. Mas não é. Tem vários atos pequenos no nosso dia a dia que podem nos auxiliar a fazer o bem. Mas como eu falei, a gente corre tanto, é tanto trabalho, é tanta coisa no dia a dia, que a gente esquece. A gente não percebe quem está do nosso lado, às vezes não percebe um filho, às vezes não percebe um marido, não percebe a esposa que está precisando. Às vezes não é nenhuma palavra, às vezes é um abraço. Às vezes é só do ouvido para a pessoa poder falar. E a gente não faz isso. Faz. Assim, daquele jeito. Não como deveria realmente ser, com o coração, com amor, com dedicação, com espontaneidade, porque aquilo vem de dentro, vem com sentimento. O dar um bom dia para uma pessoa na rua é um ato do bem. Eu li uma história uma vez, não sei, não gravo de onde que eu leio as histórias, que falava de um rapaz que estava saindo do colégio com uma pilha de livros. E um colega acabou batendo nele e ele derrubou aqueles livros. E aí esse amigo ajudou a carregar a pilha e disse, nossa, levando tudo isso para casa final de semana, vamos jogar um futebol com a gente e tal. Aí aquele rapaz foi jogar o futebol. E no outro dia ele agradeceu aquele amigo. Porque aquela pilha de livros que ele estava levando embora é porque ele pretendia cometer o suicídio. Então são esses atos que muitas vezes podem fazer a diferença na vida de alguém.
e que a gente acha que são tão pequenos, mas eles podem ser muito grandes. E todos nós podemos fazê-lo. Não é uma coisa que está longe da gente. E como que a gente vai saber o que é fazer o bem? Será que a gente tem dificuldade de saber o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal? Pode ser que sim, em algumas situações, pode ser que a gente tenha dificuldade. Aí lá no Livro dos Espíritos, na questão 629, eles nos ensinam que primeiro a gente tem que entender o que é moral, para a gente saber o que é certo e o que é errado. E eles nos ensinam que a moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Ficou difícil, né? Porque onde é que está a lei de Deus? Lá na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, eles nos ensinam que a lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Aquilo que nosso irmão falou. A nossa felicidade ou infelicidade depende de cada um de nós. E nós seremos felizes ou infelizes à medida que nós nos aproximarmos da lei de Deus. Ficou mais fácil então, né? A lei de Deus é uma lei natural. E aonde que essa lei está escrita? Além de todas as obras que vêm nos ensinar os ensinamentos, nos trazer os ensinamentos de Jesus. A lei de Deus está na nossa consciência. Está aqui dentro. A gente sabe quando está fazendo certo ou quando está fazendo errado. Mas é mais fácil a gente fazer de conta que não. É menos cobrança. É menos responsabilidade. Porque a gente fica parado. A gente acha que a gente é comodista. E acaba não aceitando que é necessário que a gente mude, que a gente coloque em prática as leis de Deus. E aí Jesus, nosso modelo e guia, nosso mestre, vem para reforçar tudo aquilo que Deus, que nós já sabemos, que está aqui dentro, na nossa consciência. Jesus vem e diz assim para a gente: olha só, é bem fácil. É só vocês não fazerem para o outro aquilo que... A gente lembra desse pequeno ensinamento grandioso, majestoso de Jesus, simples, de colocar em prática de uma forma muito fácil? Não. Mais uma vez, por quê? Porque nós estamos fechados. Nós achamos que somos bons, nós achamos que somos perfeitos, nós achamos que fazemos tudo certo. Quando muitas vezes a gente não para pensar se aquilo que eu fiz para o outro, eu gostaria que fosse feito para mim. Resumindo, a lei de Deus está na máxima de amor ao próximo, que foi o que o sábio mestre falou para o pássaro. Pássaros coloridos são aqueles que fazem o bem, são aqueles que pensam no próximo, são aqueles que fazem para os outros aquilo que gostariam que fosse feito para si. Quando nós temos a certeza de que a vida espiritual ela é eterna, de que nós estamos no plano terreno de passagem, de que daqui a pouco não estaremos aqui, voltaremos e assim é o vai e volta. Eternamente é a vida do espírito, a vida espiritual ela não cessa. Então, a gente pensa, não vou fazer agora, vou fazer depois. Mas vamos lembrar que a consequência a gente sofre lá também.
Tudo que a gente fizer lá, a gente vai também colher os frutos. E outra coisa, foi falado no começo, não deixa para amanhã o que tu pode fazer hoje. O importante é que a gente saiba que tudo tem que ser feito hoje, agora. A gente deixa... Vocês já devem ter ouvido histórias, a gente sempre ouve, a questão do perdão. Alguém nos ofende ou faz alguma coisa, a gente vai deixando para perdoar depois. Aí aquela pessoa desencarna. E a gente não conseguiu pedir perdão, ou não conseguiu perdoar. E aí a gente fica sofrendo por aquilo. Então, meus irmãos, tudo que for para ser feito, vamos fazer hoje. Vamos fazer como o pássaro colorido, que pensou. Ele não sabia o certo o que fazer, mas ele seguiu o caminho prestando atenção nas coisas que aconteciam na vida dele. E aí a gente percebe o quanto a gente pode fazer o bem com os nossos pequenos atos, com a nossa transformação moral. Ainda no livro Céu e Inferno, no capítulo 3, item 7, eles nos dizem o seguinte, mais um puxão de orelha. Todo espírito que permanece em atraso não pode culpar disso, senão a si mesmo, do mesmo modo que aquele que avança tem todo o mérito. Então, não vamos reclamar que o outro não fez nada para a gente ser melhor, porque a responsabilidade é toda nossa. O outro é o outro, cada um cuida de si, cada um cuida da sua vida. Uns ajudando os outros, porque a vida em sociedade ela é necessária justamente para o nosso melhoramento e o nosso aprendizado. Mas vamos deixar de culpar o outro. Vamos deixar de olhar para o outro. O que o outro faz de errado? O que o outro tem que ser diferente? Chega. O que eu tenho que ser diferente? O que eu tenho que me melhorar? De que forma eu posso fazer o mundo melhor? Igual o passarinho sem cor, que encheu o biquinho de água inúmeras vezes e apagou um incêndio na floresta. Adoro uma frase de Madre Teresa. Quando perguntaram para ela, mas Madre, a senhora é só uma gotinha no oceano? E ela respondeu, mas sem essa gotinha o oceano seria menor. Então vamos ser cada um uma gotinha no oceano de bondade, de amor, de caridade. Porque Deus, quando nos fez pássaros mágicos. Nós temos a magia. Nós temos o livre-arbítrio de escolher entre fazer o bem e fazer o mal. Ele nos deixou o manual do homem de bem. Está no Evangelho, capítulo 17. E só o comecinho já nos diz assim: o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, e que está sempre perguntando à própria consciência se fez aos outros aquilo que gostaria que lhe fizesse. Está aqui. Não precisa mais para a gente ser homem de bem. É bem fácil o ensinamento. Mas a gente precisa aprender. E não precisa só aprender, precisa colocar em prática. Porque o conhecimento guardado não serve para nada. E além de a gente aprender, além de colocar em prática, a gente tem que compartilhar. Assistindo um filme um dia desses que diz assim, que a felicidade real não existe se ela não for compartilhada. Então, nós precisamos aprender a ter mais cor, a sermos pássaros mais coloridos, porque nós somos mágicos. Nós temos essa possibilidade de ter mais cores. Nós temos essa possibilidade de nos transformar em homens de bem. E se já somos, vamos ser mais, porque para o bem não existe limite. Sempre há a possibilidade de sermos melhores. Se nós desejamos um futuro mais feliz para nós e para toda a humanidade, vamos buscar ter cada vez mais cores. Porque nós podemos ser pássaros coloridos através de uma oração, através de um abraço, através de uma conversa. Podemos
adquirir inúmeras cores. E quem vai desfrutar de toda essa beleza seremos nós e aqueles que conviverem com a gente, mas principalmente nós. Se em algum momento a gente ficar com dúvida de como nós devemos agir, vamos lembrar de Jesus. Não faz para o outro aquilo que tu não queres para ti. Resumiu. É só isso que a gente precisa lembrar todo dia. Prestar atenção no nosso comportamento, nos conhecer. E buscar sempre, porque o nosso planeta está passando por uma transformação. Um plano de provas e expiações para um plano de regeneração. Mas essa transformação, meus irmãos, está lá na Gênesis, ela é uma transformação moral. E a transformação moral é interna, é a nossa reforma íntima, é a nossa mudança. Então vamos cuidar, cada um, da sua reforma, do seu melhoramento, e que sejamos todos cada vez mais coloridos, brilhantes e lindos nessa caminhada terrena. E se a gente achar que não dá para começar, não dá para mudar, porque agora a gente já está feito, já é assim, não vai mais ser diferente, vamos lembrar Chico Xavier, que nos diz bem assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E para encerrar, eu vou deixar para vocês uma estrofe de uma música. Não é espírita também, mas à medida que o tempo vai passando, que a gente vai amadurecendo, como eu falei lá anteriormente, a gente vai tendo uma outra percepção sobre as coisas. E eu sempre gostei dessa música, sempre achei ela linda, sempre achei maravilhosa, mas não tinha prestado atenção na essência. E eu vou ler só um pedacinho dela. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor, e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. E no final ainda diz assim: e a vida? E a vida o que é, meu irmão? É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Que nós sigamos a lei de Deus, os ensinamentos de Jesus, e que nós vivamos a nossa vida com muita alegria, levando para todos as nossas cores, o nosso amor, as nossas obras, porque é só isso que a gente vai levar conosco, as nossas obras. Desejo muita paz e luz a todos, espero que tenhamos aprendido bastante. Agradecemos nossa irmã Raquel e pedimos a Deus para que ela consiga cada vez mais estudar e trazer para nós essa bela e profunda mensagem da noite de hoje. Muito obrigado, Raquel. Tu possa retornar para o teu lar com a proteção e assistência da espiritualidade maior. Neste momento vamos vibrar pela magnetização das águas que foram colocadas na mesa. A água é o único elemento do universo que retém todos os fluidos da natureza e retém toda a medicação que nós recebemos conforme as nossas necessidades e o nosso merecimento. É no momento que nós vamos pensar no que nós viemos em busca e o que nós precisamos para a nossa recomposição física e espiritual. É o momento também de orarmos. Vamos vibrar
pelas pessoas aqui presentes, encarnadas e desencarnadas. Vamos orar e vibrar pelos enfermos do corpo e da alma, em seus lares, nos hospitais, nos presídios, aonde estiverem. Oremos pelas crianças, pelos jovens, que eles trazem a oportunidade de melhorar este mundo, de fazer a regeneração pelo seu exemplo. Oremos pelos idosos, que também já cumpriram muitas vezes a sua missão, estão no limiar da passagem para outra dimensão. Pessoas que pelo conhecimento, pela experiência, muito fizeram para nós, nossa família, pela sociedade. E por vezes esquecidos em seus próprios lares, nos asilos, nos hospitais, pessoas que vivem e esperam muito pouco de nós outros. Uma palavra, um conforto, um abraço. Especialmente no dia de hoje, não esqueçamos nossas mães, nossos avós, todas as mulheres, porque hoje é um dia muito especial, o Dia Internacional. Mas todos sabemos que as mulheres merecem toda a glória, todo o dia, porque são realmente o alicerce da sociedade. A mulher é que faz a transformação da vida, gera a vida, transforma a vida e conduz a todos nós. Agradeço a todas as mulheres e desejo a Deus que vocês tenham as bênçãos, não só hoje, mas sempre que vocês fazem por merecer. Neste momento, vamos receber, através do passe coletivo, a transfusão da energia. Vamos mentalizar as nossas necessidades físicas e espirituais, nos sintonizando com o mais alto, que a equipe espiritual já está a postos, desde antes de aqui chegarmos, para nos transmitir a medicação que nós viemos em busca. Encerrando os trabalhos da noite de hoje, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. A espiritualidade que dirige essa casa, esses trabalhos. Agradecemos nossos mentores, nossos anjos da guarda, e que possamos retornar aos nossos lares bem melhor que aqui chegamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, que assim seja. Uma boa noite, um bom final de semana.